3, 2, 1. Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar aqui sobre essa palavrinha que eu estou mencionando faz muito tempo, que é a ideia de legitimidade. A legitimação do direito, legitimação pelo procedimento, legitimidade, legalidade, é uma palavra que aparece muitas vezes, então a gente tem que parar um pouco e conversar sobre ela. Mas antes de falar sobre a legitimidade, deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci de falar na aula passada sobre o poder. Aquela tipologia do Bobbio, quando ele fala de poder ideológico, poder econômico e poder político. Eu só queria que vocês passassem a observar, se vocês tiverem tempo de dar uma olhadinha nas notícias, e verem como estão sendo feitas pressões contra a Rússia. Não é uma pressão armamentista, não é uma ameaça de poder político, são sanções econômicas. Empresas estão saindo de lá para tirar o dinheiro que financia a guerra. Então o poder econômico, ele ganha um destaque muito grande nessa nova forma de distribuição de poder no mundo depois dessa invasão do Vladimir Putin. Então vamos tratar aqui um pouco sobre legitimidade, que tem muito a ver com a ideia de poder. Então, se o nosso edital coloca no item E, teoria já do direito, a ideia de legitimidade, legalidade, coloca no item, na letra A, legitimação do direito, significa dizer que o nosso examinador ele reconhece que a legitimidade ela está no centro da reflexão moderna sobre o direito político. Em que sentido? E eu vou tentar demonstrar isso para vocês durante o nosso encontro de hoje. Em que sentido? Se nós, historicamente, a gente estipulou uma ordem jurídico-política baseada em regras, que é o que basicamente nós conhecemos como constitucionalismo ou como Estado de Direito. Se é esse Estado de Direito que estabelece a dominação dos órgãos governamentais, essa dominação ela tem que ser suscetível de justificação, né? É como tem sido chamado essa ideia de legitimidade. Num livro de Rainer Forst, aqui, um cara da Universidade de Frankfurt, em artigos publicados nos últimos 10 anos, que estão concentrados aqui nesse livro, Justificação e Crítica, Perspectivas de uma Teoria Crítica da Política. Tem gente que chama isso de justificação, tem outros autores que usam a expressão reconhecimento para poder descrever como a ordem social ela se mantém, né, de forma legítima. Então, se essa dominação dos órgãos governamentais, baseada em regras jurídicas, ela tem que ser suscetível de justificação ou, como outros dizem, de reconhecimento, o poder do Estado ele precisa de uma espécie de adesão dos cidadãos para que o Estado ele possa funcionar adequadamente. E essa ideia de legitimidade é exatamente o que vai dar ao Estado a plenitude da sua força. Vamos tentar então entender esse fenômeno ao Estado e ao direito. Tá? Legitimidade do direito, por exemplo, é basicamente a mesma coisa aqui nesse contexto. Então a gente vai tentar entender esse fenômeno e aí a gente vai partir do começo. Partir do começo significa tratar do conceito. E aí, só para variar, a questão é controversa. Basicamente, quase tudo na formação humanística é controverso, como vocês já notaram, né? Aí eu vou ler para vocês aqui o que o Rainer Forst está dizendo sobre essa ideia de legitimidade. Diz ele, desde a República de Platão, a filosofia política coloca a questão dos princípios para o exercício legítimo ou justo da dominação política. Todavia, continua a ser controverso do ponto de vista metodológico, como se deve chegar a uma resposta a essa questão. Então, atenção. Tratar de legitimidade na prova não há nenhum erro, ao contrário, é um acerto você mencionar que, do ponto de vista conceitual, a questão ainda é controvertida. Em que consiste a legitimidade?
Mas apesar dessa controvérsia, a gente tem que tratar e mostrar para o examinador como a gente entende essa questão da legitimidade. Então vamos partir do conceito de legitimidade. Vamos partir de uma apresentação genérica para depois entrar na abordagem ou na pegada que o edital escolheu. Vamos lá. Legitimidade, numa linguagem comum, esse termo legitimidade, ele possui dois significados, né? Um genérico e um específico. Nesse significado genérico, a legitimidade, esse conceito de legitimidade, ele tem um sentido de justiça, um sentido de racionalidade. Nessa acepção mais larga de legitimidade, a legitimidade ela vai constituir uma proteção contra um capricho, contra a anarquia, contra a arbitrariedade, contra a insensatez em vários contextos. Se você pensar, por exemplo, estou pensando alto aqui com vocês, se você pensar, por exemplo, a ideia de união estável, ou uma união de duas pessoas, ou uma filiação que é legítima, essas duas circunstâncias, uma união legítima e uma filiação legítima, elas recebem uma chancela, uma garantia por intermédio do direito. Essa é a ideia genérica de legitimidade, uma luta contra o arbítrio, contra uma insensatez sobre determinadas circunstâncias, sobre caso concreto. Então, a gente pode, por exemplo, mencionar a legitimidade de um salário, né? A legitimidade de uma decisão, a legitimidade de uma atitude. Essa é a conceituação genérica de legitimidade. E desde os gregos, eu acho que isso ficou um pouco obscuro no nosso primeiro encontro, desde os gregos, a gente considera que se a legitimidade ela traz uma marca de justiça ou de justo, a legitimidade ela vem acompanhada de autoridade. Lembra que a gente mencionou isso quando a gente estava falando de poder e as palavras que estão ao redor, num campo semântico do poder? A autoridade está aí. Uma autoridade ela é reconhecida quando ela é considerada legítima e essa legitimidade muito atrelada à ideia de justiça. Especialmente na filosofia, o professor Paulo Nader, eu tenho que baixar os livros tudo aqui para dar aula. O professor Paulo Nader ele vai entender que a legitimidade é uma justificação ética das normas. Então, legitimidade, justiça, direito, está tudo embebido numa mesma fórmula, a gente pode dizer assim. Mas, no nosso edital, o tema aparece, entre outros lugares, na teoria geral da política. Então, na teoria política, na filosofia política, na sociologia política, a legitimidade ela tem um significado muito específico. E o que nos preocupa agora, então, é tratar dessa especificidade da conceituação de legitimidade. Olha só o que diz o Rainer Forst nesse livro aqui sobre essa relação que existe. Diz ele, no espaço político, que não está a priori separado de outras esferas sociais e no qual se trata o exercício da dominação no interior da coletividade, a questão da justificação sempre se coloca de maneira tal que a questão que tem de ser respondida é quem pode, se é que pode, exercer a dominação sobre quem, a partir de quais razões e de que modo. Basicamente, é um resumo um pouco do que vem a ser essa ideia de legitimidade como o edital apresenta para a gente. Então vamos lá. Legitimidade, você pode mencionar, apesar da polêmica conceitual, você pode dizer para o examinador que legitimidade diz respeito a uma condição dos governantes, das instituições, dos movimentos políticos, de sistemas gerais de autoridade, condição de como essas pessoas, como esses governantes têm em relação a alguma lei. Quando, por exemplo, o edital fala de legitimidade e legalidade, ele está reduzindo, ele quer saber se é possível reduzir a legitimidade a uma mera legalidade. Nós iremos tratar disso aqui. Então, basicamente, a legitimidade é uma condição desses sistemas de autoridade com um princípio, com uma fonte de autorização, que basicamente nós
reduzimos isso por um grande período de tempo, reduzimos isso à lei, ou legitimidade reduzida à legalidade. Então, esse debate sobre a legitimidade, ele sempre vai se referir a uma fonte de valor que é pressuposto. Esse valor pressuposto é o que vai conferir ao poder a sua fonte de autoridade. É nesse sentido que você tem que enxergar a ideia de legitimidade. Então, uma coisa que eu esqueci de falar no começo é que legitimidade aqui, na formação humanística, não é a condição da ação lá do processo. Tá bom? Então vamos lá. O princípio da legitimidade, ele vai revelar quando se exerce de maneira adequada o poder político e quando não se exerce de maneira adequada o poder político. Quando é que se exerce a coação, a coerção de modo apropriado e quando não se exerce a coerção de modo apropriado. Ao responder essas perguntas, você está fazendo a seguinte pergunta: o que é legitimidade? E aí nós vamos voltar ao Bobbio, sempre ao Bobbio, o Bobbio está ao redor da gente aqui. O Bobbio vai dizer o seguinte: legitimidade é um atributo que o Estado tem que consiste na presença de um grau de consenso. Esse grau de consenso ele vai contaminar uma parcela significativa da população. E esse grau de consenso ele vai ser capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de usar a força. A não ser, obviamente, em casos assim esporádicos, né? Em casos de crises sociais e etc. Então, esse é o conceito de legitimidade em Norberto Bobbio. De novo, é um atributo do Estado que representa a presença de um grau de consenso numa parcela significativa da população, e esse grau de consenso, essa legitimidade, é que vai ser possível você assegurar a obediência dos cidadãos em relação ao Estado sem que o Estado tenha que usar a força, a não ser, de novo, exceto em casos muito excepcionais. Aqui, a legitimidade está atrelada ao princípio majoritário. Né? Na história da humanidade, a gente tem uma ideia política que a gente criou um problema para a gente, que é o seguinte: a gente precisa decidir alguma coisa que vai atingir toda aquela comunidade. Então, se você não tem o consenso geral, se você não tem uma decisão que é unânime, tem, sei lá, 40% das pessoas que acham que aquela solução não é adequada, a gente criou uma regrinha, que é a regrinha que nós chamamos de princípio majoritário. Se mais da metade achar que o caminho é A, então o caminho vai ser A e não vai ser o B, que é o que pensa os 49% da população. Nós vamos voltar a falar sobre esse princípio mais tarde, mas só para a gente lembrar que o princípio majoritário ele foi questionado depois da Segunda Guerra Mundial. Basta você lembrar do neoconstitucionalismo, o texto do Luiz Roberto Barroso, onde ele autoriza a sociedade não mais seguir o princípio majoritário, sempre que o princípio majoritário violar direitos e garantias fundamentais, que, aliás, aparece aqui na filosofia, item 10 de filosofia, a dignidade humana como fundamento do direito. Nós temos hoje, obviamente, a dignidade humana como um aspecto legitimador de toda a ordem social. Toda a sociedade, não só o Estado, toda a sociedade deve girar ao redor desse valor fundamental chamado de dignidade da pessoa humana. Seja o Estado cobrando imposto, seja o Estado punindo, seja um processo judicial, seja um processo administrativo, processo tributário, dentro de uma associação, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, a dignidade da pessoa humana passa a ser hoje, ao final de um longo processo de lutas sociais, como um critério de legitimação de todos os sistemas de poder. É assim que você pode apresentar esse tema se ele cair na prova. Então, vamos voltar ao Bobbio, aquele conceito do Bobbio de legitimidade. É por isso que todo poder, todo sistema de poder, personalístico, institucional e tudo mais, todo sistema de poder, ele vai buscar alcançar um consenso. Esse consenso vai fazer com que ele seja reconhecido como legítimo. E aí você vai transformar a mera obediência numa adesão.
A obediência ela pode acontecer por medo da punição, por exemplo. Você paga a multa em dia para não pagar os consectários do atraso, da mora, da multa. A gente adere a um poder quando a gente consensualmente admite aquele poder como legítimo. Então vamos, qual é a minha proposta aqui? A gente vai fazer uma brevíssima assim, evolução histórica. Nessa evolução eu vou tentar demonstrar para vocês como é que foram apresentados ou criados modelos de legitimidade do direito político. E aí, obviamente, que nós vamos pegar os autores que foram prestigiados aqui no edital para tratar de legitimidade também sob esse ponto de vista. Porque se o examinador colocou o autor aqui, significa que esse autor é importante para ele, então ele é importante para a gente também. Vamos lá. Numa primeira escola que trata dessa ideia de legitimidade, a gente pode mencionar os gregos, que estão aqui, ó. Filosofia do Direito, item 2, a matriz grega, Platão e Aristóteles. Esses gregos, eles não tinham um nome para chamar de legitimidade, mas eles reconheciam um caráter sagrado do poder político. Eles atrelavam a legitimidade à justiça. Nós já falamos disso aqui agora há pouco. Como a gente já disse, se o poder ele é justo, ele tem uma marca de autoridade, ele tem uma marca de legitimidade. Basicamente, gente, a ideia da justiça, eu esqueci de falar isso antes, a ideia da justiça faz nascer a filosofia. Daí o medo que eu tenho desse item 1 aqui, ó, a filosofia do direito, conceitos, atribuições e funções e a importância da função para a função judicial. A ideia de justiça, a tentativa de conceituar a justiça é o que faz nascer a própria filosofia. Então vamos lá, vamos dar destaque aos autores aqui do nosso edital. Desde antes de Platão, a justiça, esse conceito de justiça, que nós estamos atrelando à ideia de legitimidade, esse conceito de justiça ele vai resultar num equilíbrio entre elementos contrários, um ajustamento, uma forma de resolver forças que se opõem. Esse ajustamento ele vai acontecer para estabelecer o que eles achavam que havia numa ordem cósmica. Lembra que a gente tratou disso lá no Sócrates, lá no Platão? De onde é que vem essa ordem cósmica? A ordem cósmica decorre de uma lei universal. E essa lei, por essa lei, os corpos celestes eles vão se ajustar. A lei vai permitir que tudo que se move vai se mover, vai se movimentar sem choque, sem explosão. A justiça é o que vai gerar esse equilíbrio de forças opostas, de forças divergentes. A justiça é que vai retirar desse movimento universal um caráter aleatório. A justiça vai atribuir uma harmonia absoluta a essa aleatoriedade. O julgamento de Sócrates, como a gente mencionou lá no nosso primeiro encontro, ele representa para Platão um contraste entre um caráter ordenado e justo e a injustiça inerente aos fatos da vida humana. Lembra o choque que o Platão teve com relação ao julgamento do Sócrates? Pronto. Essa paz que é inerente a essa ordem cósmica, ela vai contrastar com atos injustos que são praticados pelos seres humanos. A justiça natural ela é representada por essa ordem cósmica e a justiça convencional ela é esse acordo que os homens fazem entre si para se ajustar, para conviver coletivamente. O Platão, por exemplo, ele reconheceu que existe um sistema de poder e esse sistema de poder ele precisa de uma fonte de legitimidade, muito embora não use essa palavra. Essa fonte de legitimidade ela é maior e ela é diferente do que o sistema de poder. Em alguma medida, a legitimidade ela deve vir de uma fonte que não decorre do ato de se apoderar do poder ou de se apoderar da autoridade. A legitimidade ela está acima disso, é algo diferente disso. Então, na filosofia grega, era necessário um recurso a uma ideia de um poder teocrático. Depois dessa escola grega, nós temos um surgimento de uma época importante na história, que é o cristianismo.
As escolas teológicas, elas prosperaram no passado. E elas prosperaram sob uma crença segundo a qual o direito ele emanava de Deus. Todas as normas, as normas, todos os atos que se desviassem dessa fonte, esses atos seriam ilegítimos. Nós já tratamos aqui que isso serviu de fundamento para vários movimentos revolucionários na história. A Igreja Católica Romana, ela desenvolveu essa ideia por 15 séculos. Ela criou uma doutrina teológico-política. Aquela ideia platônica de que a legitimidade estava num horizonte metafísico, um horizonte de transcendência, ganha um nome. Essa legitimidade que é atribuída ao poder, ela passa a ser de maneira explícita, passa a ter um fundamento divino a partir do cristianismo. Era o que a ciência política representa como a teoria do direito divino dos reis. Veja só como você já conhece isso. Você se lembra das teorias sobre a responsabilidade do Estado? Lembra aquela primeira teoria que dizia que o Estado não era responsável? O soberano ele só tinha responsabilidade em relação a Deus, mas não tinha responsabilidade em relação aos súditos dele. Qualquer erro, qualquer dano cometido pelo Estado, o Estado não seria responsabilizado em razão dessa teoria do direito divino dos reis. Então, o soberano ele só seria responsabilizado pelos seus atos perante Deus e não perante essa ideia republicana que nós criamos historicamente, segundo a qual o Estado ele funciona em benefício da sociedade e tem que prestar contas para a sociedade. Veja então como formação humanística ela interliga todos os conteúdos e ela demonstra que você sabe mais do que você imagina quando eu vejo os debates lá no WhatsApp. Vamos lá. Vamos falar agora de uma época que nós chamamos de modernidade. O surgimento do Estado, o iluminismo, e a gente abandona alguns ideais da Idade Média e a gente quer virar a página, que a gente quer evoluir. Essa época da nossa vida, a ciência política, a sociologia chama de modernidade. Na modernidade, a gente cria uma nova concepção de legitimidade. A justificação do poder e, atrelado a isso, obviamente, a obrigação de obediência que o poder impõe, isso muda de figura. Essa justificação, essa legitimidade não está mais ligada a um caráter prestigioso, um caráter sagrado. Não se trata mais aqui de uma qualidade exemplar de uma pessoa. Nós iremos ver isso como o Weber apresenta essa categoria. Diferentemente do mundo grego, ou mesmo do mundo romano também, no mundo moderno, esse portador do poder, ele é racionalmente legitimado por regras. Essas regras, elas vão definir os poderes, as competências dos órgãos do Estado. Dito de outra forma, a gente vai iniciar, durante a modernidade, um movimento que é o traço do mundo moderno, que é a legitimidade atrelada, ligada à legalidade. Tá? Item 6 da Teoria Geral da Política. Inclusive, vem daí a referência normológica. Aliás, é como indica a própria etimologia. A legitimidade, a expressão legitimidade, a palavra legitimidade, vem da palavra lex. Então, a gente cria alguns bons motivos para atribuir um critério puramente jurídico à legitimidade. E aqui eu quero fazer um paralelo com a aula sobre positivismo. Vamos lá. Notem que o edital fala legitimidade e legalidade. É isso que vai criar o que nós já vimos aqui quando a gente tratou desse positivismo normativista, mas a gente não deu o nome. O nome disso é nomofilia. Nomofilia, que é o que acontece na virada do século XVIII para o século XIX. É uma espécie de culto dedicado à lei. Como a gente viu lá no positivismo, a legalidade, dura lex, sed lex, a legalidade passa a ser o princípio mais atuante do direito público, do direito político.
para ajudar a gente a compreender essa ideia de neutralidade, né, que aparece aqui, o mito da neutralidade na aplicação do direito, vamos tratar então dessa ideia de que a legitimidade ela se reduz à legalidade. Pensando bem, eu vou mandar um texto para vocês, né, do Eduardo Bittar, que ele trata da legitimidade. A legitimidade, assim como o poder, você tem várias possibilidades de abordagem. Eu mando o texto para complementar a nossa aula. Mas o texto, nas duas primeiras páginas dele, o primeiro item do texto, ele trata dessa ideia do mito da neutralidade, para vocês terem um fundamento mais sistematizado para tratar desse tema. Então, voltando, para tratar do primeiro autor da era moderna, da filosofia política, a gente tem que mencionar algumas ideias dele para contextualizá-lo. O autor que eu quero chamar a atenção de vocês chama Thomas Hobbes. Como vocês sabem, um poder legítimo em Thomas Hobbes, de novo, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, não é que ele trata da ideia de legitimidade. Eu estou extraindo do Hobbes um subtexto dele, nas entrelinhas dele. O Hobbes está dizendo que um poder legítimo ele vai se originar de um processo contratualista. Vê só o que diz o Axel Honneth nesse livro aqui, A Luta pelo Reconhecimento. Ele vai dizer o seguinte, vê só a qualidade do meu marca-texto aqui. Na teoria de Hobbes, o contrato social só encontra sua justificação, a palavra justificação representando legitimidade, tá? Na teoria de Hobbes, o contrato social só encontra sua justificação decisiva no fato de unicamente ele ser capaz de dar um fim à guerra ininterrupta de todos contra todos, que os sujeitos conduzem pela autoconservação individual. O Axel Honneth vai contestar essa ideia, mas nessa virada para a modernidade, o que o Hobbes está explicando para a gente é o seguinte: havia um estado de natureza em que o homem é o lobo do homem, existe uma luta de todos contra todos, e a gente abre mão dos nossos direitos naturais e dá os nossos direitos naturais para o Estado. Isso é o que vai legitimar o Estado. Em resumo é isso, né? Mas qual a importância, qual a relevância dessa ideia do Hobbes para tratar da ideia de legitimidade? Essa ideia hobbesiana, ela vai apagar uma fundação mística, uma fundação teológica, depois de 1.500 anos, sei lá, 2.000 anos dessa tradição mística. De uma forma geral, todos os contratualistas eles fazem isso. Mas o Hobbes é o primeiro a fazer isso, para apagar essa fundação mística, essa fundação teológica de fundamento de legitimidade do Estado. O segundo contratualista é o Locke, na ordem cronológica, mas o Locke ele foge um pouco do nosso assunto. Só para você saber, o Locke ele também é um contratualista. Ele vai dizer que nem o estado de natureza, ele parte também do pressuposto contratualista, ele parte do pressuposto que existe um estado de natureza, mas ele vai dizer, no estado de natureza, o homem não é mau por natureza, como diz o Hobbes. Mas a gente precisa criar um estado de civilização, precisamos criar um estado, porque eventualmente a minha propriedade ela pode ser invadida. E eu preciso de alguém imparcial para decidir esses conflitos que surgem em sociedade. Então, Hobbes é um contratualista também, mas ele não parte dos mesmos pressupostos do Hobbes. E o terceiro contratualista, que é apresentado no nosso edital, chama Jean-Jacques Rousseau. Só para você lembrar, o Rousseau ele também é contratualista, ele parte do estado de natureza, mas a ideia dele é radicalmente diferenciada. Em primeiro lugar, porque não são duas fases. Hobbes e Locke dizem que nós temos estado de natureza e estado de sociedade. O Rousseau diz, nós temos o estado de natureza, temos um estado transitório, que é o pior de todos, e temos um outro estado, que é uma terceira fase do contratualismo de Rousseau. O Rousseau ele vai dizer que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Está aqui, ó, o sujeito chamado Jean-Jacques Rousseau. E ele tem uma birra muito grande em relação à propriedade. Ele vai fundamentar muito do que o Marx vai dizer posteriormente. Mas
nessa segunda fase, que é a pior fase em Rousseau, ele vai dizer que a propriedade vai gerar guerras, vai gerar conflito, vai gerar injustiça. E a gente precisa passar por uma terceira fase que está baseada numa palavra que vai fundamentar a Revolução Francesa, que é a palavra chamada vontade geral. Então vamos lá. O que a gente pode extrair dessas ideias russonianas para tratar da ideia de legitimidade? O Rousseau, nesse contratualismo russoniano, ele vai tratar de princípios do direito político. Ele vai propor o estabelecimento de uma legitimidade do poder político. Basicamente, o fundamento do poder político em Rousseau não pode repousar numa autoridade paterna, na vontade divina ou na força. O fundamento do poder político em Rousseau repousa num pacto de associação. Isso representa uma sociedade justa em Rousseau. Cada indivíduo ele vai se comprometer com os outros indivíduos. Cada indivíduo vai renunciar à sua liberdade individual em proveito da comunidade. Qual é o retorno desse movimento para as pessoas? Vai retornar com uma dignidade do cidadão, uma igualdade jurídica, uma igualdade moral e uma liberdade civil. Porque o Rousseau disse que na segunda fase, quando a gente abandona o estado de natureza e passa para o estado de sociedade, nós geramos um aprisionamento. Diferentemente dos dois autores anteriores, que defendiam a tese de que no estado de sociedade o homem ele era emancipado, o homem e a mulher eram emancipados. Rousseau diz que nessa segunda fase o homem é aprisionado e a emancipação só acontece numa terceira fase, quando nós adquirimos a liberdade civil, uma igualdade jurídica, uma igualdade moral. E isso funciona a partir dessa expressão chamada de vontade geral. Quando a gente chega nessa terceira fase do contratualismo de Rousseau, as aspirações individuais em relação à felicidade, elas estão conciliadas com as exigências da própria vida social. O homem não é um ser atomisticamente encarado, não. O homem é um ser social, ele precisa lidar com direitos de outras pessoas. Nessa terceira fase do contratualismo russoniano, as liberdades individuais elas vão se harmonizar com uma necessária submissão dos indivíduos à vontade geral. O que é vontade geral? Nós temos a vontade individual, nós temos a vontade de todos e temos a vontade geral. A vontade geral não é a mera soma de vontades individuais. Tá? A vontade geral é o que nós resgatamos naquela primeira fase, quando a gente sabe o que é bom para todo mundo e a gente tende a aumentar o horizonte dessa perspectiva e a gente vai dizer o seguinte: eu sei o que é bom para todos, então eu vou criar uma ordem normativa a partir dessa vontade geral e eu vou me submeter a ela. O Rousseau diz que o homem não é livre. A liberdade em Rousseau ela vai acontecer quando nós nos submetermos a essa vontade geral. Está muito atrelado aqui à ideia de autonomia kantiana, segundo a qual eu sou autônomo, eu sou livre quando eu mesmo crio as regras. Quando a sociedade cria as próprias regras, é uma sociedade livre. Então, liberdade não significa ausência de regras. Liberdade significa se submeter às regras que nós mesmos criamos. Essa ideia é muito ressaltada por um autor chamado Jürgen Habermas, que nós iremos ver logo logo. Uma coisa importante, só para registrar aqui. Há quem diga que o Rousseau ele escreveu a carta de fundação das democracias modernas, quando ele cria essa ideia de vontade geral, que basicamente os franceses se apropriaram disso e disseram os representantes do povo eles vão fazer normas jurídicas que vão dizer como a sociedade vai se movimentar. Basicamente, a lei ela vai representar em alguma medida, numa medida assim muito rasa, o que é exatamente essa ideia da vontade geral. Como a gente não pode mais se reunir em assembleia, como faziam antigamente, o que a gente faz? A gente escolhe representantes e os representantes é que vão estipular essa vontade geral.
E mais, quando a gente falou do positivismo, a gente diz o seguinte, olha, o juiz, quando ele descumpre a lei, ele não está descumprindo só uma lei, ele está descumprindo a vontade geral. Por isso que os franceses aprisionaram o magistrado dentro da lei, criando a escola da exegese e tudo aquilo que a gente já falou lá no positivismo. Então, retomando, a importância do Rousseau para a ciência política é dizer o seguinte, tem gente que defende que o Rousseau escreveu a carta de fundação das democracias modernas. Outros acham que esse raciocínio do Rousseau fundamentou alguns regimes totalitários que vigoraram no mundo ao longo da história. Por quê? Porque existem correntes da filosofia política que buscam a instância legitimadora do direito na correspondência do Estado com os fatos sociais, ou na correspondência do direito com as aspirações do povo. Basicamente, a legitimidade, nesse ponto de vista, ela vai ser uma correspondência a um critério genérico assim de querer social. Mas isso, de novo eu vou reiterar, isso pode legitimar estados totalitários, porque é uma espécie muito comum em um estado onde impera a arbitrariedade, onde não exige um estado de direito, um estado democrático de direito como é o nosso. Mas o que você tem que lembrar aqui do Rousseau, que o edital deu ênfase para ele, você tem que lembrar do Rousseau é que esse conceito de contrato social, criado pelo Rousseau, ele não vai propor nenhum modelo político. Ele vai simplesmente tratar dos princípios da legitimidade do poder. Veja só o que o Rousseau diz sobre isso. Tá aqui, tá marcado aqui, ó. Nesse livro chamado O Contrato Social, o Rousseau vai dizer assim, ó, quero indagar se pode existir na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens como são e as leis como podem ser. Basicamente, eu quero entender se existe alguma regra de administração que é legítima, diz Jean-Jacques Rousseau. Tá bom? Depois do Rousseau você tem outros autores, você tem o Hegel, mas o Hegel está fora de tal, graças a Deus, né? Que tratam mais ou menos disso, a ideia de sociedade civil hegeliana, ele tenta explicar como a sociedade se mantém a partir da ideia de sociedade civil. Temos também o anarquismo. O anarquismo, ele se contrapôs à ideia de soberania hobbesiana. Em contraposição ao Hobbes, às ideias do Hobbes, a gente criou uma doutrina segundo a qual a única realidade possível é a realidade individual. O indivíduo ele tem que ser absolutamente livre, não se submete a nenhum poder. Sabe Telegram? Pronto, o Telegram tem uma filosofia que é anarquista. Qualquer restrição imposta ao indivíduo para o anarquista vai ser uma restrição ilegítima. Por conseguinte, o Estado para o anarquista é um ente ilegítimo. O anarquista ele vai negar a legitimidade de qualquer forma de Estado. Qualquer forma de Estado é, para o anarquismo, intrinsecamente imoral. Tá bom? Basicamente, gente, o que nós estamos falando na modernidade é que nós estamos criando um pressuposto para uma coisa que nós chamamos, já falei dele hoje, de uma coisa que nós chamamos de Estado de Direito. Apesar dessa pluralidade de correntes ideológicas, de debates acalorados na filosofia política, de revoluções, prevaleceu na história a realidade de uma coisa que nós chamamos de constitucionalismo, Estado de Direito. A gente criou uma ordem jurídico-política com regras, e essas regras vão estabelecer a dominação de órgãos governamentais. Mas aí ainda permanece uma indagação muito séria. Essa dominação ela tem que ser suscetível de justificação ou de reconhecimento, dependendo da sua matriz teórica. A gente vai voltar para esse questionamento um pouco mais adiante. Mas a criação do Estado de Direito gera ou cria para a gente uma coisa no século XX, uma coisa que é uma concepção muito revolucionária. É uma noção segundo a qual a legitimidade de um regime, de qualquer regime,
depende do apoio da maioria da população adulta. Basicamente, a gente cria uma coisa chamada eleições. Esse apoio ele é representado por intermédio do voto, e esse voto, no começo, só os homens teriam esse direito, e aí a dica de descanso, um descanso carregando pedra de hoje para vocês, é que vocês assistam aos filmes As Sufragistas, de como as mulheres brigam, lutam pelo direito ao voto. Você vai estar com a cabeça sendo descansada, mas pensando em informação humanística, se ambientando em informação humanística. Vamos lá. Voltando ao tema do Estado de Direito. Vocês têm que se lembrar do legalismo, que é uma tentativa de justificação que acabou prevalecendo na história, né? Uma inclinação de índole positivista. Essa corrente legalista, ela vai se contentar com um regime de legalidade. Somente é relevante saber se a ordem é legítima, se a sentença é legítima, se a política pública é legítima ou não. Basta você analisar os requisitos extrínsecos, basta você analisar requisitos formais do ordenamento jurídico. A referência legitimadora do direito positivo não é buscada para o legalista em nenhum outro lugar fora do próprio ordenamento jurídico. Meninos, se vocês fizeram muitas anotações do positivismo, vocês estão se lembrando que nós estamos falando da mesma coisa sob uma outra ótica. Nós estamos falando do positivismo do ponto de vista de sua legitimação. O direito positivo, nessa lógica nomológica, nessa lógica de que a legitimidade ela se reduz à legalidade, o direito positivo ele é um produto acabado com simplesmente um atributo de vigência. É a inspiração de um positivismo de um sujeito chamado Augusto Comte, que também está fora do edital, e por isso eu não falei dele antes. Você tem um positivismo do Augusto Comte que está projetado para o âmbito jurídico. É um tipo de filosofia que vai desenvolver a sua reflexão apenas a partir de elementos objetivos, que são fornecidos pela experiência concreta. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que o positivismo ele reduz a legitimidade à legalidade. E, diante dessa advertência que eu estou fazendo para vocês, eu quero tratar com vocês de um autor que é muito importante nesse contexto, que é um sujeito chamado Max Weber. Ele, segundo esse outro autor chamado Jürgen Habermas, ele reduz a legitimidade à legalidade. Quer ver? Eu vou ler um trecho aqui de Habermas antes de falar do Weber. Habermas vai dizer o seguinte: Max Weber interpreta as ordens estatais da sociedade ocidentais, a capinha caiu, né? Max Weber interpreta as ordens estatais das sociedades ocidentais modernas como desdobramento da dominação legal, porque a sua legitimidade depende da fé na legalidade do exercício do poder. Mais adiante ele vai dizer, Max Weber introduziu um conceito positivista de direito. Olha aqui de novo, mais uma vez. Segundo o qual o direito é aquilo que o legislador, democraticamente legitimado ou não, estabelece como direito, seguindo um processo institucionalizado juridicamente. Sob essa premissa, a força legitimadora da forma jurídica não deriva de um possível parentesco com a moral. Lembra que a gente tratou disso quando falamos de positivismo? Entendam que o edital todo ele está comunicado, ele está interligado, basta você enxergar isso. Isso significa que o direito moderno tem que legitimar o poder exercido conforme o direito, apoiando-se exclusivamente em qualidades formais próprias. Uma das características do positivismo jurídico significa o formalismo. Então, nós vamos apresentar esse autor chamado Max Weber, que é um autor super importante para a gente entender em que consiste essa legitimidade. Vou apresentar para vocês uma tipologia weberiana que você não pode nunca ir para a prova sem saber. Dada a quantidade de vezes que a palavra legitimidade aparece na prova, dado o item 2 de Sociologia do Direito, que fala da abordagem sociológica do direito, nós precisamos muito parar um pouquinho e conversar sobre um sujeito chamado Max Weber. Vamos nessa?
Vamos lá. O Max Weber, ele vai descrever o caminho da legitimidade. O Weber vai dizer para a gente o seguinte: o principal recado que o Weber dá e que é importante para o nosso examinador é o seguinte: muito embora a dominação, muito embora a autoridade, ela possa se basear num costume, no interesse, em motivos emocionais, ou o que o Weber chama de motivos racionais com relação ao valor, muito embora a dominação possa se basear nesses elementos, ele vai dizer, uma ordem segura, ela só vai se caracterizar por uma crença na sua legitimidade. E aí eu usei essa palavra, não foi à toa, crença, porque o Weber, ele sempre usou uma nomenclatura que sempre me chamou a atenção, que é a seguinte, eles sempre misturam algumas menções religiosas. O Weber, ele é um autor que vai descrever a passagem para o mundo moderno. Como é que nós nos transformamos na nossa modernidade? É mais ou menos, gente, o que o Foucault fez. Lembra que quando a gente falou do Foucault, quando falamos do poder, a gente disse que o Foucault ele não vai falar da história das prisões. A história das prisões é um motivo para ele descrever como nós saímos de uma sociedade pré-moderna para uma sociedade moderna. O Weber vai fazer a mesma coisa. E aí ele vai, de forma genial também, né, precursora, o Weber vai falar da ideia de dessacralização do mundo. O mundo era explicado, era fundamentado na ideia do sagrado. A modernidade abandona isso. E aí o Weber sempre vai ficar brincando com essa palavra de fé, de crença. E isso fica muito evidente, por exemplo, num dos livros mais famosos dele, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá entendendo a dicotomia de religião e a racionalidade religiosa e uma racionalidade laica? O espírito do capitalismo. O Weber ele sempre menciona isso. O trecho que eu li do Habermas, ele diz a fé na legalidade. Então vamos lá. Feito esse introito, o Weber ele é o grande teórico da legitimidade. Ele criou uma célebre tripartição, segundo a qual a legitimidade ela pode se basear em três coisas: ou na tradição, ou no carisma dos governantes, ou em uma aceitação racional da legalidade e da ordem. Ele chama esse modelo que ele mesmo cria de tipos ideais. Esses tipos ideais, eles podem ser encontrados na realidade em diferentes combinações. Mas a gente pode mencionar como, por exemplo, na ideia de tipo ideal, mencionar a Arábia Saudita como uma dominação tradicional, a Alemanha nazista como uma dominação carismática e, sei lá, a Suíça como uma dominação baseada na legalidade. Antes, contudo, de continuar tratando desses tipos ideais weberianos, eu queria fazer um parênteses para a gente ter subsídio para enfrentar esse item 2 de Sociologia do Direito, que é a abordagem sociológica do direito. Basicamente, a sociologia do direito deve muito a Max Weber, deve muito a Karl Marx, deve muito a Emile Durkheim. Basicamente, nós podemos mencionar que a sociologia do direito é uma visão externa do direito. É assim que os sociólogos mencionam. A dogmática é uma visão interna. Se você pegar o Kelsen, você vai dizer o seguinte: olha, o que me importa saber no direito é simplesmente como é que essas normas, elas sistematicamente, elas se ordenam aqui dentro. Assim como fez o Bobbio, teoria do ordenamento jurídico, assim como fez o Hart. É uma visão interna do direito. O que a sociologia vai fazer? Ela vai dar um passo para trás e vai tentar explicar o direito do ponto de vista externo. É o direito visto de fora. E um dos maiores sociólogos do direito, um dos maiores sociólogos de todos os tempos, chama Max Weber. Tem um comentador do Weber, que foi a pessoa que levou o Weber para os Estados Unidos, uma pessoa chamada Talcott Parsons. E ele vai defender a seguinte tese: o âmago, diz o Parsons, o âmago da sociologia geral de Weber está, em grande parte, exatamente na sociologia do direito de Max Weber. O núcleo central dessa teoria sociológica não vai ser encontrado
dos problemas econômicos, dos problemas políticos, na sociologia da religião. Weber se preocupa muito com isso. Mas a parte principal para compreender a sociologia de Max Weber vai ser extraída da sociologia do direito. Tanto é que quando o professor Boaventura vai descrever a sociologia do direito, ele vai dizer que a sociologia geral e a sociologia do direito nascem da mesma raiz. Todos os autores, Max Weber, Karl Marx e Emil Durkheim, quando eles estão criando esse método sociológico, eles dizem: eu não consigo estudar a sociedade sem estudar o direito. Tá? Os precursores da sociologia são também os precursores da sociologia do direito. Mas só para vocês entenderem, os comentadores de Weber, eles dizem que o Weber ele representou uma reviravolta copernicana na sociologia do direito. Lembra quando o Copérnico ele transformou o antropocentrismo para o heliocentrismo, né? A teoria dele do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do sistema solar, contrariava a teoria que antes vigia, que era a teoria geocêntrica. A Terra era o centro do universo. Essa teoria do Copérnico é uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos. E, basicamente, o Copérnico ele criou os fundamentos que geraram a astronomia. Então, só para vocês entenderem a importância do Max Weber para a sociologia e para a sociologia do direito. O Weber representou, vários comentadores dizem, o Weber representou uma reviravolta copernicana nos campos da sociologia, no campo do direito e, em especial, no campo da teoria política, a partir desses elementos de legitimidade. Esses estudos weberianos sobre a sociologia da dominação, eles modificaram a forma de ver das relações de mando, modificaram o paradigma. Ele desloca, a importância do Max Weber é a seguinte, ele vai deslocar o eixo de análise do dominador para o motivo da submissão dos dominados. Isso não é pouca coisa e é assim que a gente enxerga a realidade hoje a partir dessa tripartição, dessa tipologia de legitimidade em Max Weber. Eu não tenho dúvida que quando, até o final da aula, você vai escutar as tipologias e vai pensar, gente, lá no país tal é assim, no Brasil é assado, no meu estado é assim. Para vocês verem a importância do Max Weber. Então vamos lá. Um conceito paradigmático da sociologia weberiana é o conceito sociológico do direito. Existem dois elementos na definição ou no conceito sociológico conceito sociológico do direito. O primeiro elemento é o que ele chama de elemento externo, e aqui não tem muita novidade. A novidade está no segundo elemento. O elemento externo é o elemento de constrangimento, é a garantia externa de legitimidade, de eficácia da ordem jurídica. É um constrangimento que não é um elemento constitutivo, é uma característica exterior do direito, que vai garantir a efetiva realização do direito. Pensa, por exemplo, no cumprimento de sentença, pensa na execução da pena. É isso que vai diferenciar o direito de outras ordens sociais que não são as ordens jurídicas. As normas morais não têm esse elemento externo. O Hart diz isso também e o Weber diz isso. Mas o que é mais interessante é a segunda parte do raciocínio do conceito sociológico de direito em Max Weber. Só um parênteses antes de entrar na segunda parte, que é dizer o seguinte: o Weber ele se afasta de uma concepção dogmática do direito. Só para que vocês saibam, o Weber ele é contemporâneo do Kelsen. O Kelsen, nas obras do Kelsen, ele cita Max Weber. Eu nunca vi o Kelsen nas obras do Weber, mas, ou seja, existe um diálogo aqui. E aí nós, só para registrar, quando o edital fala de abordagem sociológica do direito, significa que nós estamos abandonando uma visão dogmática, que reduz o direito a uma validade de um sistema fechado de normas, que são normas genéricas, que são normas abstratas. A visão dogmática do direito se orienta para uma validade formal da norma, como nós tratamos aqui.
Na perspectiva sociológica do direito, especificamente na perspectiva sociológica weberiana do direito, primeiro ponto, a explicação e a compreensão dos fenômenos da realidade social concreta eles não podem ser subsumidos a um preceito normativo ou um esquema puramente analítico. O Weber rejeita isso, que é o que fazem os dogmáticos. Essa perspectiva sociológica ela deve buscar o conhecimento dos fenômenos da realidade social por meio de uma espécie de regularidade que é observável na conduta dos agentes sociais. E, em terceiro lugar, a sociologia do direito vai se dirigir a uma realidade empírica. Tem uma frase famosa que descreve Max Weber. A frase diz assim, mais ou menos assim: as bases da sociologia do direito de Max Weber não flutuam no reino do dever ser. As bases da sociologia do direito de Max Weber, elas estão ancoradas no solo firme da realidade concreta do ser. Lembra quando a gente falou do Kelsen, que a gente mencionou o dever ser? Pronto. O Weber está dizendo assim, ó, o que me interessa não é o dever ser, não é o aspecto formal, é como esse aspecto formal se reflete na conduta das pessoas, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista da obediência, da observância ou não. Então vamos retomar o conceito sociológico, o conceito paradigmático da sociologia weberiana, que é o conceito sociológico de direito. Dois elementos diferentes dessa definição. O primeiro elemento, que é o elemento externo, que a gente já mencionou, que é o elemento de constrangimento. O segundo elemento é que é o mais importante, que tem que ficar claro aqui. O Weber ele vai buscar uma justificativa interna do que ele chama de dominação. Veja só o que ele está dizendo nesse livro aqui. Deixa eu deixar marcado que a gente vai ler outra página aqui na frente. Muito bem, e eu acabei de desmarcar a página. Bom, o que ele vai dizer é o seguinte: para eu entender o direito, eu preciso entender o elemento interno de dominação. Não basta que eu veja o aspecto formal do direito. Eu preciso entender como é que as pessoas elas internalizam, por que as pessoas obedecem às leis. Para eu saber por que as pessoas obedecem às leis, eu tenho que entender esse movimento interno. Diz assim Max Weber, demorei, mas encontrei. Para começar, em princípio, há 3 justificações interiores e, portanto, legitimações básicas do domínio. Isso é o que vai diferenciar Max Weber de todos os outros autores e isso vai influenciar toda a sociologia do direito que vem depois de Max Weber. Esse é exatamente o elemento do reconhecimento, ou o elemento da legitimidade, esse elemento interno. Para o exercício do poder, diz o Weber, para que esse poder seja exercido com um caráter assim duradouro, com um caráter de estabilidade, é necessário que os indivíduos eles reconheçam que aquela ordem é legítima. Assim, se os indivíduos reconhecerem como legítima essa ordem, os indivíduos eles vão orientar o seu comportamento para essa ordem, para respeitar essa ordem. São o que o Weber chama de fundamentos de validade da ordem jurídica. Portanto, os elementos de legitimidade ou de reconhecimento, eles representam o elemento interno da definição weberiana do direito. Implica numa aceitação da ordem jurídica. Vamos então tratar dos 3 tipos puros de dominação, que ele vai chamar de tipos ideais de autoridade. De novo, um modelo tradicional, um modelo carismático e um modelo racional legal. Só para saber, só para a gente registrar isso, são tipos ideais, são ferramentas heurísticas, são ferramentas teóricas que não existem na prática no tipo puro, mas a gente consegue enxergar várias características. A partir dessa conceituação, a gente consegue explicar melhor a realidade. Daí a ideia de ser uma ferramenta heurística, tá bom? Dominação tradicional, dominação carismática e dominação racional legal. Vamos ver então como é que se apresenta essa célebre tripartição de Max Weber. Vamos lá. Em Weber, os sistemas de autoridade eles vão ser diferenciados de uma sociedade para uma outra sociedade e também ao longo do tempo. Tá? Então,
três tipos de autoridade na história. São três, o que ele chama de três razões internas que justificam a dominação. Só esclarecendo, antes de falar a primeira, muito embora pareça, o Weber não dá para essa tipologia uma construção cronológica. É como se a gente criasse o modelo tradicional, depois passássemos para o carismático e depois para o racional legal. Não, ele mesmo vai dizer, é comum que 2 ou 3 modelos vigorem ao mesmo tempo, numa mesma sociedade. Mas qualquer um dos três pode ser um dominante. Daí a importância heurística dessa ferramenta weberiana. Vamos lá. A autoridade que ele chama de tradicional. Diz Max Weber. Primeiro, a autoridade do eterno ontem. Ontem eterno, está escrito aqui na minha tradução. Isso é, dos mores santificados pelo reconhecimento inimaginavelmente antigo e da orientação habitual para o conformismo. É o domínio tradicional exercido pelo patriarca e pelo príncipe patrimonial de outrora. Basicamente, a dominação tradicional é a base de uma sólida crença na santidade de tradições imemoriais. Expressões que são do próprio Weber. Na legitimidade do status das pessoas que exercem a autoridade nesse contexto, para Weber, essa forma de autoridade ela sempre foi a mais difundida na história do mundo. O Weber vai enfatizar que quando as classes ou quando os indivíduos afortunados eles querem justificar a posição deles, qual é o método mais usual? É o apelo à tradição. O Weber ele vai se referir a isso e vai mencionar a ideia da superioridade do sangue. Ele faz um paralelo com a linhagem sucessória que um rei vai sempre usar para justificar o seu próprio reinado. Por que eu tenho que obedecer ao rei? Porque o rei é o filho do rei anterior e que era filho do rei anterior. Essa é a chamada dominação tradicional. Nesse tipo de dominação, nesse tipo de legitimação do poder, a legitimidade ela vai se assentar num respeito a instituições que são assim consagradas pela tradição. A pessoa que detém o poder também tem essa tradição. O direito aqui, na dominação tradicional, o direito de comando ele é baseado no seguinte sentido. Os dominados eles vão se sujeitar à pessoa do Senhor. Os dominados vão estar legitimando uma crença cotidiana na santidade das tradições que são vigentes assim desde sempre. Na devoção, do costume. É o que o Weber chama de a dominação do eterno ontem. As pessoas vão acreditar numa legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a própria autoridade. O que o Weber quer designar quando ele fala de passado eterno? Ele quer dizer que essa dominação ela se deve em virtude dessa crença nesses poderes senhoriais que há muito existem, logo as pessoas se submetem a esse tipo de dominação e a esse tipo de poder. É de importância central nesse conceito de dominação tradicional, esse imaginário que envolve o costume, o precedente, uma veneração por decisões do passado, respeito a um padrão cultural, um padrão antigo, sólido, que foi transmitido de geração para geração. As pessoas obedecem, na dominação tradicional, obedecem às ordens com base nesse status tradicional dos governantes. Então, gente, a legitimidade dessas autoridades, elas vêm de uma aceitação de que é assim que as coisas foram sempre organizadas no passado, então as coisas têm que ser organizadas assim para todo sempre. E aí, o Weber vai dar o exemplo, num outro livro chamado Direito, Política como Vocação, ele vai dizer, ele vai mencionar como exemplo os preceitos nobres de hereditariedade na família da Europa medieval. Esses preceitos eles vão se perpetuar, eles vão se refletir nas famílias que na época deles eram chamadas de famílias aristocráticas. A submissão das pessoas, uma lógica dessa, ela vai se dar em relação a determinados indivíduos, né? Não é em relação às regras que os indivíduos criam, não. É uma submissão em relação ao próprio indivíduo. Na prática, isso significa dizer que na dominação tradicional as pessoas obedecem ao governante, não à lei. As pessoas elas vão se sentir
que têm um dever de lealdade pessoal aos governantes. Quem é que exerce um poder como esse? Esse poder é exercido por uma figura como o rei, por exemplo. A tradição é um dos três modos dominantes de legitimação. É ao lado do carismático, ao lado do jurídico racional. Qual é o tipo mais puro da dominação tradicional? O tipo mais puro de dominação tradicional é o que eles chamam de dominação patriarcal, que é como nós basicamente passamos a enxergar o Brasil. Nós temos vários livros que tentam explicar esse tipo de dominação weberiana para explicar o Brasil. Caio Prado Júnior, por exemplo, Formação do Brasil Contemporâneo, ele diz que o Brasil não fez uma revolução socialista, comunista, como queria o Marx, porque nós não tínhamos a ideia de classe social, em razão de uma dominação portuguesa. E o maior responsável por essa visão chama Raimundo Faoro, num livro chamado Os Donos do Poder. São 2 volumes do livro que trata exatamente dessa ideia da criação do Brasil, de como a corte portuguesa veio para o Brasil e trouxe essa dominação chamada de patriarcal, e como isso foi danoso para que o Brasil se desenvolvesse enquanto uma nação, vamos dizer assim, um termo técnico, uma nação decente. Tá? Então, o tipo mais puro da dominação tradicional é o que o Max Weber chama de dominação patriarcal. Existe, de um lado, um senhor que ordena. Pode ser o senhor feudal da Europa medieval, pode ser um senhor de terras no Brasil. E, de outro lado, existe um conjunto de pessoas que obedece, que pode ser classificado em termos weberianos, conforme o contexto histórico, como súdito, como servidores e etc. A obediência nessa dominação tradicional, ela é santificada pela tradição. A obediência ela vai se expressar por meio de uma fidelidade do dominado em relação ao dominador. A segunda modalidade, o segundo tipo ideal de dominação é o que Weber chama de dominação carismática. A dominação carismática ela vai ter por base uma devoção afetiva. Essa devoção ela é devida aos dotes supostamente sobrenaturais de um senhor. É devida a uma santidade, a um heroísmo excepcional de um indivíduo que manda nesse contexto. Que tipo de indivíduo é esse? É um indivíduo que tem um caráter exemplar, ele tem qualidades excepcionais, ele tem dons pessoais que são extraordinários. Esse senhor, o dominador, ele possui uma virtual, obviamente virtual, capacidade de efetuar às vezes revelações, de exibir faculdades mágicas. Esse líder carismático, ele é revelado, ele é um herói, ele é muito eloquente, ele tem um poder intelectual, um poder de oratória muito grande. E ele vai basicamente se singularizar por qualidades prodigiosas. Em razão disso, a gente cria uma devoção, uma confiança estritamente pessoal. As pessoas obedecem exatamente em virtude dessa devoção afetiva a essa pessoa, desse líder. Assim, os padrões normativos, as ordens que são reveladas, entre aspas, ou estatuídas por ele, são ordens legítimas. Quem é que exerce poder nessa dominação carismática? Enquanto a dominação tradicional é exercida por uma figura como o rei, por exemplo, aqui, na dominação carismática, a dominação é exercida por uma figura como chamado de líder. O tipo que manda é o líder e o tipo que obedece é o apóstolo. É um tipo de poder exercido por uma espécie de profeta. Por isso o Weber chama de autoridade do dom da graça. Abre aspas, a autoridade do dom da graça. Fecha aspas. No domingo, como é que essa pessoa acontece ou aparece no domingo, no domínio político? Ele vai aparecer como um dirigente, como um guerreiro eleito, um soberano escolhido assim através de um plebiscito, sabe, uma aclamação. Ele pode ser um grande demagogo. E o Weber também menciona, provavelmente em razão da história dele, do contexto dele, ele menciona o dirigente de um partido político como também um exemplo disso. Exemplos que a doutrina e não Weber fala na história. Jesus Cristo,
Adolf Hitler, Mahatma Gandhi. Obviamente que ninguém nunca quis comparar as três figuras, nunca. Mas eles estão dizendo que essas três figuras representam esse tipo de dominação. Tá? Como essa dominação tem uma ligação muito forte com a pessoa do chefe, essa formação política ela tem uma existência muito efêmera, muito instável, muito imprevisível. Por quê? Basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque de vez em quando esse líder ele tem que apresentar uma prova, né, das suas qualidades especiais, das suas qualidades excepcionais. Se essa prova ela não for verificada, essa pessoa carismática ela passa a ser questionada. E a gente sabe que nem sempre esses dons pessoais, esses dons excepcionais extraordinários, eles estão à disposição desse líder para poder mostrar para a população. E o segundo motivo que revela a efemeridade desse tipo de dominação é o seguinte: a dominação carismática ela não vai resolver um problema fundamental, que é a continuidade das instituições políticas. Como é que se dá a transmissão do poder? Quando esse líder morre, quando acaba o mandato desse líder, é bem provável que a fé na legitimidade dele passa a ser questionada, na legitimidade do sistema passa a ser questionada. Né? Por quê? Porque o subsequente pode não ter as mesmas características carismáticas que o líder anterior. Nessa hipótese de dominação, não tem ligação com a lei. Né? A legitimidade ela vai aparecer de forma muito secundária nas instituições, muito secundárias, porque o nosso foco é na pessoa do líder. Atenção! Quando esses sistemas carismáticos eles começam a adquirir um caráter mais rotineiro na sociedade, diz o Weber, eles costumam ser transformados em sistemas tradicionais ou no sistema legal racional, que é o terceiro tipo de dominação, que é o mais importante, que nós vamos falar aqui agora, que é a dominação racional legal. Deixa eu só ler aqui a dominação carismática como ele apresenta no livro. Diz assim, ó, Weber: há a autoridade no dom da graça, entre parênteses, carisma, extraordinária e pessoal. A dedicação absolutamente pessoal e a confiança pessoal na revelação, heroísmo ou outras qualidades da liderança individual. É o domínio carismático, exercido pelo profeta ou, no campo da política, pelo senhor de guerra eleito, pelo governante plebiscitário, o grande demagogo ou o líder do partido político. Então pensa num sujeito andando sem camisa sobre um cavalo, um sujeito que declara guerra contra outro país. Pronto, é um tipo de dominação chamada dominação carismática. Vamos ao terceiro tipo de dominação, dominação racional legal. Quando Weber escreveu a obra dele, escreveu Ciência Política como Vocação, Economia e Sociedade e Sociologia do Direito, essa forma de dominação, chamada de dominação racional legal, estava começando a predominar nas sociedades ocidentais modernas. Então, tem duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é a seguinte: como o próprio nome diz, as relações de dominação que aqui são definidas racionalmente. O que quer dizer essa ideia de dominação com bases racionais? Significa que a gente não obedece em virtude de um direito próprio da autoridade ou de habilidades mágicas da autoridade. As relações de dominação, né, no tipo ideal racional legal, não é definida pela tradição, não é definida por um direito divino. A autoridade tem por base racional. Segunda coisa importante é que existe uma crença na legalidade. Lembra a ideia de religiosidade com não religiosidade? O Weber menciona a ideia de crença na legalidade. A autoridade da racional legal, a autoridade, ela se impõe em razão mais uma vez uma expressão do Weber, na fé, na validez, fé na validade do regime jurídico. Então nós temos leis fixas, nós temos leis estatuídas e elas são criadas mediante um processo definido pela própria ordem jurídica. Lembra do positivismo? É o direito que disciplina a elaboração do próprio direito. A autoridade das pessoas que detêm o poder, com base nessa dominação, ela tem por base um sistema de regras. E, ao mesmo tempo, quem ordena tem também que obedecer à lei, de uma maneira
e impessoal. Dizendo de outra forma, a despeito do poder de mando desse superior, esse superior também está submetido a uma ordem impessoal do direito. Menino, se você pegar o artigo 37 da Constituição e começar a ler lá, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, é como se você estivesse lendo esse livro aqui, Ensaio de Sociologia, de Max Weber. Quem disciplinou isso, quem raciocinou a ideia do Estado, tal como nós conhecemos hoje, foi um sujeito chamado Max Weber. Então, reiterando, o tipo de dominação legal corresponde à concepção moderna de Estado. Quem é que exerce o poder nesse tipo de dominação racional legal? Enquanto na dominação tradicional o poder é exercido por uma figura como o rei, enquanto que na dominação carismática a dominação é exercida pelo líder, a dominação racional legal é exercida por ninguém. Como assim, professor? Como assim ninguém? Ninguém em que sentido? Ninguém no sentido de que o Weber vai dizer que a dominação ela é exercida por um quadro administrativo. Ela é exercida por um funcionalismo, não é por um funcionário. Então, abra o artigo 37 da Constituição e leia lá impessoalidade. Lembra que quando uma ação é proposta no judiciário, a ação não é proposta, a pergunta não é feita para o magistrado, pessoa física. A pergunta é feita para o poder judiciário, para o sistema judiciário. Assim como acontece na administração pública, a ideia da impessoalidade. Qual é o tipo mais puro de dominação racional legal? O tipo mais puro da dominação tradicional é a dominação patriarcal, lembra? O tipo mais puro, o tipo mais autêntico de dominação legal racional é aquele que ele chama de dominação legal com quadro administrativo burocrático. Basicamente, nós vamos reduzir essa expressão à burocracia. E aqui uma advertência. A burocracia weberiana não é um estado lento, um estado demorado para dar as respostas, não. A burocracia é o tipo mais puro do tipo ideal de dominação, chamado dominação racional legal. Tá? E ele vai dizer aqui, nesse livro, Ensaio de Sociologia, como é que isso vai se apresentar. E você vai olhar, vai escutar o que eu estou dizendo e vai pensar no concurso público, por exemplo. Tudo isso, gente, essa ideia de Estado, ou do modelo burocrático de Estado, foi pensado por esse sujeito aqui, Max Weber. Por isso que ele é importante. Tá? Então ele vai dizer das características da burocracia. É o título do livro aqui, ó, título do texto. Característica da burocracia. Ele vai falar de atividades regulares necessárias, vai falar da autoridade dar ordens que se distribui de forma estável, sendo rigorosamente delimitada por normas. Não é a pessoa que está mandando porque ela tem características, não, é a lei que diz como é que tem que funcionar. Ele vai mencionar a ideia de separação entre a vida pública e a vida privada do servidor. Vai dizer aqui, ó, em princípio, a organização moderna do serviço público separa a repartição do domicílio privado do funcionário. Em geral, a burocracia segrega a atividade oficial como algo distinto da esfera de vida privada. A ideia de você... Qual é a ideia de integridade que nós vamos ver? Nós vamos ver essa palavra que está muito na moda no judiciário. A ideia é você não confundir o serviço público com a sua vida privada, com os seus interesses pessoais. Tá certo? A ideia de desvio de finalidade, a ideia de usar o serviço público em benefício próprio, a ideia da impessoalidade. Isso tudo é disciplinado, é descrito por Max Weber nesse modelo ideal de dominação que ele chama de dominação racional legal. Ele vai dizer, é necessário que haja hierarquia de cargos, tem que ter um sistema de mando e subordinação que corresponde a esse grau de hierarquia de cargos. É necessário que haja uma documentação. O Estado ele não pode agir sem documentar os próprios atos, os autos do processo. O processo administrativo, para a gente não correr o risco do processo do Kafka, que ele fica o livro inteiro procurando quem está processando ele, qual é o crime que ele está sendo acusado, e ele não sabe. Tá? Então a documentação é importante nesse modelo burocrático de dominação. O cargo em Max Weber tem que ser um cargo profissional, não é um cargo venal.
Ele não pode ser, o cargo público não pode ser adquirido por pagamento ou por familismo ou por hereditariedade. Vide cartórios. Tem que ser um direito genérico ao seu exercício. Não tem um espaço na burocracia ou na dominação racional legal para uma aquisição ou uma apropriação do cargo, tá? E para a gente encerrar a nossa aula, que eu já falei demais aqui, eu vou só mencionar uma expressão que o Weber usa, que ele chama de sine ira et studio. Sine ira et studio. Sine ira et studio é o ideal que vai orientar o funcionário nesse tipo de dominação racional legal. O funcionário que faz parte desse quadro administrativo burocrático da dominação legal, e essa expressão significa sem ressentimento, sem preconceito, sem ódio, sem influência de motivos pessoais, sem influência de sentimento de espécie alguma, sem capricho. É uma atuação do funcionário que é livre de arbítrio, sem considerações à pessoa. Então, sempre que você olhar o princípio da impessoalidade, você vai lembrar dessa expressão weberiana, que é como funcionário, o princípio que fundamenta a ação do funcionário, que é o princípio do sine ira et studio. E por fim, para terminar mesmo, agora é sério, eu vou ler para vocês aqui um trecho que é um trecho muito famoso do Weber, que ele vai explicar para a gente que isso demonstra a distinção básica entre Max Weber e Karl Marx. O Marx vai dizer: o capitalismo gerou uma grave crise e nós vamos sair do capitalismo e chegar num outro modo de produção, que é o modo de produção que nós vamos nos libertar. O Weber, ele descreve modernidade. Vários autores dizem que a modernidade significa uma emancipação dos sujeitos. O Weber, ele é um pessimista. Ele vai dizer que, na verdade, a vida moderna, ela vai gerar uma gaiola de ferro. Nós vamos ficar presos a uma gaiola de ferro. Veja só o que diz Max Weber. De acordo com a opinião de Baxter, preocupações pelos bens materiais somente poderiam vestir os ombros dos santos como um tênue manto, do qual a toda hora se pudesse despir. O destino irá fazer com que o manto se transformasse numa prisão de ferro. Essa é a tradução aqui que eu trouxe, que eu tenho, mas mais famosamente conhecida como gaiola de ferro. O que o Weber está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós vamos nos racionalizar sempre muito. É um processo de dessacralização do mundo, um processo de racionalização do mundo. E a gente acha que essa razão ela vai nos libertar, ela vai nos emancipar, nós vamos abandonar aquele modelo medieval de prisão das pessoas, de submissão das pessoas. Nós vamos nos libertar. O Weber vai dizer o seguinte: não, o que vai acontecer é o contrário. O que vai acontecer é que nós vamos nos tornar servos. O homem moderno, ele está condenado, em segundo Max Weber, a se tornar vítima de cálculos sobre cálculos. Tudo é do ponto de vista racional, abstrato. A gente fica preso numa armadilha de uma necessidade racional. O Weber ele afirmou que o homem moderno ele ia ficar preso nessa jaula cercada por barras de ferro. Essa jaula é a representação da racionalidade weberiana. Então, para a gente concluir o Weber, um dos traços do mundo moderno é que na política a legitimidade ela vai se unir à legalidade. O próprio Weber afirma que a base mais usual da legitimidade é a crença na legalidade. É o que na literatura filosófica nós vimos é chamado de nomofilia, um culto dedicado à lei. Isso é um problema que a gente já leu no Weber, no Habermas, ao escrever o Max Weber. Tá? Então, esses são os elementos importantes que eu queria chamar a atenção de vocês sobre os clássicos ou sobre essa conceituação de legitimidade. Nós vamos continuar falando de legitimidade, mas sob a ótica de um outro autor. É um sujeito chamado Jürgen Habermas, que o TJ de Minas Gerais gosta muito dele. Então nós vamos parar um pouquinho e falar também sobre Habermas. Tá bom? Fiquem em paz, até a próxima.